Mas a gente não tem muito tempo. Então vocês vão cansar. É que tem muita coisa pra falar. Quando a gente passa um tempinho assim longe, a gente acumula coisa pra falar. Só que o que Deus falou no meu coração foi o Salmo 133. Alguns devem saber de cor já esse versículo. E alguns versículos ficam como cartilha dos crentes, né? João 3,16, Romanos 12:2. Mateus 6, do 25 ao 33, e aí vai. A gente vai gravando alguns textos. E Salmo 133 está sendo o meu lema nesses últimos meses. Um dos lemas. Você fica aí. Salmo mudo. Salmo 133, todo mundo achou? Amém. Vamos ler tudo numa só voz? 1, 2, 3. Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Gente, a unidade, a nossa unidade, ela vai atrair a glória de Deus. Não é a nossa pregação bem elaborada, não é o nosso louvor bem cantado, bem tocado. O que vai atrair a glória de Deus é a nossa união. Amém. A nossa unidade, gente. É aquilo que nós lemos em João e Pedro, eu não me recordo bem a referência, mas que fala que se nós tivermos comunhão uns com os outros, é porque nós estamos andando na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros. É João ou é Pedro? É 1 João. Se andarmos na luz como Deus está na luz, teremos comunhão uns com os outros. Então é a unidade, é a união que vai atrair a glória de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não somente dentro da igreja, que é bom que a gente tem. Hoje eu estava almoçando lá com o André e a gente comentando isso. Eu falei, o trabalho da igreja, 10% é isso aqui. 10% do trabalho da igreja são os cultos. Os outros 90% é o que a gente faz quando a gente sai dessa porta. O que nós fazemos quando nós não estamos aqui, juntos ou individualmente em cada lugar, no trabalho, na casa, na faculdade. Esses são os outros 90% do que nós vamos fazer. E eu entendi uma coisa, por todos esses 2 meses que eu fiquei lá no Brasil, por onde nós passamos, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas igrejas. Por onde nós passamos, eu conversando com as pessoas, eu vi que o povo está cansado de blá blá blá. O pessoal não está uma explosão de conversões lá na igreja, no Brasil. É conversão que não acaba mais. A cada apelo é 50, 60 pessoas. Só que no outro domingo, essa pessoa que aceitou não está mais na igreja. Ela some, ela desaparece, ela parece que toma doril. Por quê? Porque ela vê a pessoa pregando e no meio da semana, mesmo que estava pregando, está fazendo outra coisa errada. Está contradizendo o que pregou no domingo. Então o povo está cansado de blá blá blá. O povo está cansado de mimimi. O povo está querendo ver atitude. Está querendo alguém que chegue aqui e pregue o que viva. E viva o que pregue. É isso que o povo está cansado. E se a gente viver isso, aí eles vão falar, não, aquele lugar ali, aquele cara é ponta firme. Porque o que ele prega, ele faz. Ele não dá um discurso bonito. Ele vive aquilo, ele vive o Evangelho. A gente viver o Evangelho no nosso dia a dia. Viver o Evangelho não é decorar versículo, viver o Evangelho não é decorar o evangeliquez, que existe, né, agora o linguajar do evangélico, o evangeliquez. Não é isso que é ser cristão. As pessoas querem ver exemplos, as pessoas precisam de exemplos. E o exemplo a gente dá mais com as atitudes. O exemplo a gente dá mais com as atitudes, não são palavras, gente. Palavras não convencem. Palavras podem motivar, palavras podem mexer com o emocional dela, mas uma hora, quando a máscara cai, a pessoa desanima, a pessoa se decepciona. E atitudes não. Se ela vê uma atitude da pessoa, ela vai falar, não, esse cara é referência, ele é ponto firme. E a Bíblia diz que nós somos uma carta aberta diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Nós somos uma carta aberta. Tem gente olhando para você, Fernando, lá no seu trabalho.
Tem gente olhando para a Anne na faculdade. Tem gente olhando para o André quando ele está lá no trabalho dele. Para a Patrícia. Tem gente olhando para você, Caroline, lá no seu colégio. E as pessoas vão ver a sua maneira de agir e vão falar, ele é diferente. Ele não é como os outros. As atitudes vão falar muito mais. Então, o que as pessoas estão cansadas é de ver gente que fala e não faz. Nós queremos ser daqueles que fazem e nem precisam falar. Amém? Então, por isso que a gente tem que viver. É agradável que a gente vive em união, mas união verdadeira. Liberdade para eu ser o Michel, para o Fernando ser o Fernando, para a Vanessa ser a Vanessa. É liberdade para nós sermos verdadeiros, porque a nossa vida vai estar embasada aqui. Se a gente embasar a nossa vida aqui, nesse livro, nessas palavras, se nós botarmos isso aqui como parâmetro, você pode ser verdadeiro com quem você quiser, porque você tem base. Se você viver de acordo com isso aqui, é desafiador. É o maior desafio que nós temos, viver de acordo com isso aqui. Viver de acordo com essa palavra. É o nosso desafio. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não são os demônios, não são os principais e as potestades. O teu maior inimigo você vê todo dia quando você vai escovar os dentes no espelho. O teu maior inimigo é você. Você tem que superar você mesmo todos os dias. Porque a tua carne vai querer descanso, a tua carne vai querer fazer coisas prazerosas momentaneamente, não vai querer as coisas de Deus. Então esse é o obstáculo que você vai ter que superar. Adequar a tua carne, você, a isso aqui. E quando você se adequar, você vai ver que as pessoas ao seu redor vão começar a se enquadrar nisso também. É o que Jesus fazia. Jesus estava adequado o tempo todo aqui. Jesus não saiu nem um minuto disso aqui. Mesmo quando os religiosos falavam que ele estava fazendo coisa errada, comendo com pecador, falando com prostituta, com mulheres samaritanas, os religiosos diziam que ele estava errado. Mas ele estava aqui, ó, parametrado aqui, sem sair daqui. E olha o que Jesus fez, estão falando dele aqui. Olha a obra de Jesus. Olha os discípulos que Jesus deixou. Olha, gente, eu não estou nem falando da cruz, porque isso era uma coisa que era só Jesus mesmo. Eu digo dos milagres, das multidões que o seguiam, porque ele falava com autoridade, ele vivia o que falava. E esse é o nosso espelho. Amém? É bom demais estar com vocês. Eu estou com pena da pastora Carol que está lá em São Paulo. Mas é bom demais estar aqui. Eu estava já tendo caras de estar longe de vocês. Mas em breve a pastora está voltando, né? Amém! A gente vai estar orando, intercedendo, o professor vai responder e tudo vai acontecer. Estaremos novamente como uma família, todos juntos e misturados. Gente, a gente tem um trabalho, a gente tem um país para ganhar. O avivamento é você e sou eu. Nós somos o avivamento. Dani, você é avivamento. Pedro, você é avivamento. Vanessa, você é avivamento. Nós somos avivamento. E nós temos a oportunidade de fazer algo diferente. Nós temos a oportunidade de fazer algo diferente, gente. O que Deus deu pra gente aqui é um presente. Deus deu uma igreja pra gente começar a cuidar. Deus deu uma coisa pra gente fazer segundo a vontade dele, não segundo os parâmetros dos homens. Sabe, todas as noites eu oro para Deus e falo: Deus, eu não quero ser um pastor segundo a referência dos homens. Eu quero ser um pastor do jeito que o Senhor quer que eu seja. E Deus, eu quero que a igreja seja como o Senhor quer que ela seja. Que não seja baseada em igreja A, B ou C, que seja a igreja baseada em Cristo. Nós temos a oportunidade de viver a igreja como ela é, como Jesus quer que ela seja. Essa oportunidade que Deus está dando para a gente. Vamos agarrar essa oportunidade. Pensa só, eu que tenho a cabeça grande, eu quero um galardão grande. Então eu quero fazer muita coisa lá fora. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver respiração em mim, eu quero estar fazendo lá fora o que ninguém fez. Eu quero estar indo lá fora atrás de gente que ninguém está indo. Eu quero ir lá recuperar aquele povo todo. Se vão vir congregar com a gente, eu não sei. Não é minha pretensão trazer toda a França aqui para dentro da Deus é Fiel. Minha pretensão é trazer toda a França para dentro da casa de Deus. Se a igreja A, B ou C, não importa. Elas estejam dentro dos caminhos do Senhor.
Essa é a minha vontade de fazer. Jesus, esse país é os teus pés. Deus não colocou a gente aqui à toa. Deus não ensinou pra gente o idioma à toa. Deus tem propósito. Se eu ficar falando mais aqui, eu vou pregar a noite inteira. Quem vai pregar hoje é o Pedro. Só pra gente pensar nisso. Estamos tendo uma oportunidade que muitos não tiveram. Então vamos fazer a coisa séria com essa oportunidade. Amém? Amém. Vamos orar para estar começando. Sendo que o Pedro gosta, vou deixar aqui do lado. Senhor Jesus, nós te glorificamos, Pai, porque nós entendemos que, Senhor, essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus. Essa oportunidade é a única, Senhor Jesus, e nós queremos abraçá-la, Senhor Jesus. Abraçar com todas as nossas forças, Senhor. Porque como eu ouvi uma vez de um sábio pastor, Pai, a tua obra não cansa, Senhor. O que cansa é o pecado, Senhor. O que cansa, Senhor Jesus, é viver quebrando as tuas leis. O que cansa, Senhor Jesus, é viver segundo, Senhor Jesus, uma vida desregrada. Mas se nós vivermos, Senhor, segundo o teu querer, buscando as tuas forças todos os dias, buscando a tua presença, Senhor, aquilo que está escrito em Isaías 41 vai acontecer em nós, sim, Senhor Jesus. As nossas forças serão renovadas, Senhor. Nós voaremos, Senhor, mais alto do que as águias, Senhor. Nós correremos e não cansaremos, ó Pai. Os nossos jovens terão visões, Senhor. Os nossos mais experientes terão sonhos, Deus. As nossas forças serão renovadas todos os dias, se nós esperarmos e confiarmos e fizermos a tua vontade, Senhor, porque a tua palavra é verdadeira e ela não mente, Senhor. E por isso estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, reunidos em teu nome, Pai, pedindo que o Senhor derrame fogo, Senhor, que o Senhor derrame a tua presença, Pai, que o Senhor derrame do Espírito Santo, Senhor, mais potente e mais poderoso, Senhor, do que naquele dia de Pentecostes, Senhor, porque não há limites para o teu Espírito Santo agir, Senhor. Não há limites, ó Pai, não há limites, porque o teu poder é ilimitado, Senhor. Então faça de nós, Senhor, uma igreja segundo o teu querer, Senhor. Faça de nós o avivamento que essa cidade precisa. Faça de nós o avivamento que esse país precisa, Senhor. Faça de nós o avivamento que as nações precisam, Senhor. Se for preciso, Senhor, envia-nos aos 4 cantos deste mundo, Senhor, mas para fazer a tua obra, Senhor, para viver com propósito, Senhor, para viver segundo o teu querer, ó Pai, porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós, em cada um de nós há Cristo, em cada um de nós há um Espírito Santo, Senhor Jesus. E se o Senhor nos capacitou, nos encheu com esse Espírito, Senhor, é para usarmos, ó Pai, é para fazermos algo que agrade o teu coração. Por isso, Senhor Jesus, ensina-nos a sentir o teu coração, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a sentir o teu respirar. Ensina-nos, ó Deus, a ouvir, Senhor Jesus, e a te entender, Senhor. Basta um olhar do Senhor e a gente possa compreender, Senhor, o que o Senhor quer dizer com esse olhar. Queremos ser íntimos, ó Pai, íntimos do Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Nós queremos viver, Senhor Jesus, o Evangelho como Ele é, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Unge-me,
sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Gente, vamos abrindo em 1 Timóteo 3,
começar pelos versículos de 1 a 7. Queria falar duas coisas enquanto vocês abrem a Bíblia. A primeira é que essa palavra não fui eu quem escrevi. Deus não deu ela para mim. Deus deu ela para um missionário americano que chama David Cloud. Ele sustenta um site que chama Way for Life. E ela tem essa palavra traduzida num site brasileiro que chama solaescritura-pt.org. E eu decidi trazer essa palavra para aqui hoje porque eu gosto de falar daquilo que eu estou vivendo. E eu estou muito, muito, muito feliz que o pastor está de volta. Glória. Então hoje a palavra é sobre pastor. Glória. Então, vamos ler? 1 Timóteo 3, a gente vai ler primeiro dos versículos 1 a 7. E depois vocês não fechem a Bíblia. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado a vinho nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não ensoberbeça e caia na mesma tentação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem em cilada do diabo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero, essa aqui está aqui a tua palavra, Pai. E se a gente está triste, o Senhor hoje colocou no meu coração para trazer essa palavra para a tua igreja, é porque o Senhor deseja falar para ela, Senhor, aquilo que o Senhor tem relativo ao nosso pastor. Pai, eu não quero falar nada de mim, eu quero só que o Senhor fale do que vem de ti, Senhor, através da minha boca. Faz de mim boca tua, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos começar. A primeira coisa, eu queria dizer que a gente vai usar, que a gente vai ver aqui na Bíblia, as palavras pastor, bispo e presbítero são a mesma coisa. Eles exercem o mesmo ofício. A hierarquia que se criou depois, ela não é bíblica. A hierarquia ela foi criada pelos homens para que a igreja pudesse ter organização. Não só a igreja, mas também os cultos. E eu queria dizer também que nesse mesmo texto, que eu quero continuar lendo, a gente vai ler até o 3, vocês podem ficar sentados, é diferente de diáconos, que esses são servos que estão na igreja para servir a igreja e não para dirigir a igreja. O que diz sobre os diáconos? Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, são não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniosas, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma mulher só e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Jesus Cristo. Só para dizer que o diácono existe sim dentro da igreja, mas é um ministério à parte. Vamos lá, gente. Qual é o ofício do pastor? Qual é a tarefa do pastor? Qual é a sua tarefa, né, pastor, segundo a Bíblia? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o pastor é supostamente ordenado por Deus e por ele é qualificado. Por que supostamente? Porque tem muita gente hoje em dia, muitas igrejas hoje em dia, que ordenam pastor por comércio. A gente sabe que isso é errado e não é isso que diz a palavra. Em Atos, eu vou passar vários textos, vocês tentam escutar, porque a palavra é grande. Se eu pedir para vocês abrirem a cada vez, vai demorar muito e o tempo está corrido. Então vamos lá. Em Atos 14, 23 fala: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo ordenado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Ou seja, é Deus quem diz: esse é o pastor
Esse é o dirigente da igreja, esse é o presbítero, não é o homem que diz. O verdadeiro ofício do pastor em parte do verdadeiro ofício do pastor está em Atos 20, de 28 a 31, que diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. O que está dizendo aqui do ofício do pastor? Primeiro, pastorear. O que é pastorear, gente? Pastorear é guiar, é dar um norte, é levar, é dizer para onde a gente deve ir. Em segundo lugar, vigiar. O pastor vigia o rebanho. O pastor ora, o pastor está atento à armadilha do inimigo, o pastor está atento se tem lobo em volta, se tem lobo no meio da igreja. E também o pastor adverte. A gente tem que estar pronto para poder depois receber a palavra do pastor, uma palavra de exortação, né? O pastor é aquele que Deus escolheu para nos dizer: olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Em Tito 1,7 fala: por ser encarregado da obra de Deus. Ou seja, o pastor também é o encarregado da obra de Deus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o pastor é aquele de quem Deus vai cobrar. E tem mais ainda, em Tito 1,9, continua, né, a palavra fala: e apegue-se firme à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, além de encorajar, pastorear, vigiar, advertir, encorajar, aqui fala encarregar da obra de Deus, aqui fala encorajar também aqueles que fazem parte da igreja. Existem pastores, a gente conhece também a história de pastores tiranos. E uma das tarefas do pastor, sim, é exortar, mas é também encorajar. É quando tudo está bem, quando tudo vai bem, está certo, o pastor diz: é isso mesmo. Porque muitas vezes a gente até está fazendo as coisas certas, mas a gente não sabe disso porque a gente não tem a mesma sensibilidade, a mesma experiência, e aí o pastor vem encorajando. Mas também da mesma forma, quem não tem a mesma intimidade, a mesma experiência, precisa da palavra do pastor para que ele diga, para que ele refute aquilo que a gente está fazendo. Todas essas tarefas do pastor, então, estão relacionadas a proteger a igreja, para que a igreja não se desvie. Proteger a igreja, como a gente começou falando, pastorear, né? Guiar para onde a gente deve ir. Mas também tem mais. O pastor, no mundo, só falando de pastor de ovelhas agora, mas entre os seres humanos, o pastor, um dos maiores trabalhos dele dentro da igreja é o trabalho de ser responsável de supervisionar o trabalho da igreja. Se a gente for olhar dentro de uma empresa, o pastor seria aquele diretor. O diretor que tem a visão do todo, que encarrega responsáveis de cada área. E esses responsáveis de cada área têm também uma equipe. E essa equipe trabalha. Na igreja que Deus pensou, na igreja que Jesus implantou e os discípulos, né? Jesus através dos discípulos implantou, cada cristão tem que ter um trabalho na igreja. Esse é o fruto do cristão. E a igreja e aquele que se converte, o que a Bíblia fala é para que logo ele possa entrar no meio do trabalho da igreja. Para que ele possa aprender a orar, para que ele possa aprender com aqueles mais experientes, aqueles que são responsáveis pelo corpo. Também, o pastor, e foi até uma das visões que o Michel recebeu, o pastor tem um papel de maestro. Por que eu quis dizer também sobre o maestro? Porque o maestro, ele conhece a música inteira, como ela deve ser tocada. Enquanto um sabe tocar violino, o outro sabe tocar bumbo, o outro sabe tocar contrabaixo, o maestro sabe exatamente a hora que um toca, a hora que o outro silencia, a hora que um aumenta o volume, a hora que o outro abaixa o volume, na hora que todos tocam juntos. Esse é o papel do maestro.
Esse é o papel do pastor. É hora de dizer, olha, está na hora de descansar, está na hora de abaixar o ritmo, está na hora de apertar o passo, a gente tem muito o que fazer. Esse é o papel do pastor. Mas aí o que acontece é que hoje em dia dentro da igreja tem tido rebelião contra o pastor. Eu nunca vivi isso, de fato. Mas uma das coisas que as pessoas têm esquecido é que o pastor tem autoridade também. Ele não tem só trabalho, ele não tem só responsabilidade, ele tem autoridade. E qual é a autoridade do pastor? Desculpa aí, eu achei que Qual é a autoridade do pastor? A autoridade do pastor, ela está diretamente relacionada com a responsabilidade que ele tem. Então, a autoridade correspondente à responsabilidade. E quem confia a responsabilidade para ele? Deus. Se Deus confia a responsabilidade para ele, é também Deus quem deu a autoridade para ele. E aquele que resiste ao pastor no seu trabalho de liderar a igreja de acordo com a palavra. Não é resistir ao homem não, tá, gente? Todo mundo tem direito de discordar aqui do pastor Michel. Ou do Michel como pessoa. Mas discordar, aí a se rebelar contra o trabalho de liderar a igreja de acordo com a palavra de Deus, isso é rebeldia. Em Hebreus 13:17 fala, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seja proveitoso para vocês. Ou seja, se a gente obedecer para aqueles pastores que têm ovelhas, que não são rebeldes, o trabalho é proveitoso. O trabalho fica gostoso, o trabalho fica fácil. O pastor que tem que lidar com muita contenda, o pastor que tem que estar exortando demais, o pastor que tem que estar falando demais, o trabalho acaba tornando um peso para ele. Essa é a autoridade do pastor. Mas qual é a limitação da autoridade do pastor? O pastor também não é o Senhor. A autoridade dele também tem um limite. Então a gente não deve seguir cegamente o pastor, né? Até porque o próprio Espírito, a própria Bíblia fala para a gente no Espírito Santo pedir confirmação de todas as coisas, né? Mas olha só, em Gálatas 1, Paulo fala o seguinte: ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, como é que a gente vai saber se a gente deve seguir o pastor ou não? Se o que ele está falando está na Bíblia, esse é o sinal. A gente não precisa ir muito além. A gente só precisa conhecer a Bíblia. Então, se o pastor estiver seguindo a Bíblia, está tudo certo. O resto, ele vê com Deus sobre a direção que Deus mandou para ele. Então, no que está baseada a autoridade do pastor? Em primeiro lugar, na mensagem que ele prega. Se o pastor prega a Bíblia, a autoridade dele está baseada nessa mensagem. Se o pastor foi chamado por Deus, a autoridade dele também está baseada no chamado que ele tem. A base da autoridade dele é o chamado. Outra coisa, a base da autoridade dele é o trabalho que ele faz. Um pastor não pode exigir muito trabalho se ele trabalha pouco. E a base da autoridade do pastor também é a vida que ele vive. Um pastor que vive de uma forma desregrada, de uma forma contrária à palavra de Deus, ele também não tem autoridade de exigir uma vida conforme aquilo que ele não está vivendo. Em Hebreus 13:7 fala: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, só para dizer que realmente, se o pastor ele está baseando toda a autoridade, todo o trabalho dele, tudo na palavra, assim como Paulo instruiu lá atrás, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, agora é o papel do pastor, da pastora, de serem imitadores de Cristo, para que, como está escrito em Hebreus, nós possamos imitá-los. Jesus diz em Marcos
42, 44, que a autoridade de um líder cristão é diferente daquela que é exercida pelo líder secular. Né? Então, como é que é isso? Como é que é uma autoridade diferente daquela? Então, quer dizer que o Michel tem uma autoridade sobre a minha vida diferente do meu chefe na empresa. Como é que isso funciona? Por quê? Primeiro, a autoridade do Michel ela é delegada. É uma autoridade ministrada. Está escrito lá em Atos 28, 20. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com algemas. Então, é por causa de uma obra é que ele tem aquela autoridade. É por causa dele, né? Segundo, a autoridade do Michel sobre a igreja, ela é submissa e humilde, diferente dos soberbos do mundo. Diz o seguinte em Marcos 43, 44. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E a autoridade do pastor, diferente da autoridade do mundo secular, é uma autoridade de amor, uma autoridade de pai. Eu já tinha escutado essa palavra sobre pai, sobre pastor como sendo um pai, mas eu nunca tinha lido. Mas está escrito lá em 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 11. Se vocês quiserem acompanhar, quer ser um pouquinho grande. 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 11. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Porque vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos. Quem teve aqui na leitura das três ou 5 cartas que eles mandaram, reconhecem, pelo menos eu, quando eu li essa passagem, eu reconheci esse mesmo amor nas palavras que vocês mandaram. As palavras que vocês mandaram de amor, e as palavras de encorajamento, e as palavras de... Oh meu Deus, filho. As palavras de encorajamento e as palavras de exortação, as palavras de tipo, é isso aí, nós amamos vocês, continuem assim. Eu reconheci todas elas nesse texto. Palavras de amor, palavras de pai para filho. Uma palavra que, como diz em 2 Coríntios 10, 8, é uma palavra que vem para construir e não para afundar, gente. Mesmo quando exorta, é uma palavra que exorta, mas que não fere, não machuca, não destrói. Pode deixar chateado ali naquela hora, porque é ruim, né, ser tratado, mas depois é uma palavra que traz vida. E essa autoridade de amor é uma autoridade completamente diferente do mundo. Porque lá no mundo a gente não tem isso. O chefe, quando fala com o subalterno, ele não fala para trazer vida. Ele fala para ter um trabalho executado. E não é esse o papel do pastor. O papel do pastor é trazer vida para a gente. E vida em abundância, para que nós possamos trazer vida para outros. E aí, existe uma diferença, porque alguns pastores têm abusado, né? E aí existe alguma diferença entre pastorear e ser senhor. O pastor, ele não é senhor das nossas vidas. Ele é pastor das nossas vidas. Em 1 Pedro 5, de 1 a 3, fala: portanto, apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser relevada. Pastoreiem no rebanho que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados,
mas como exemplos para o seu rebanho. Então, mais uma vez, a palavra amor, que fala com amor, que exorta com amor, ele não é Senhor das nossas vidas. Ele não traz para a gente nada de destruição, ele não abafa a semente que Deus está cultivando dentro de nós. Ele trata a gente com exemplo, não como dominador. A diferença entre senhores e pastores. Os pastores amam o rebanho, os senhores não. Os senhores, eles não estão interessados em amar. Eles estão interessados só em uma tarefa, um ganho, um benefício próprio. Isso está em 1 Tessalonicenses 2:8. E também os pastores sabem que o rebanho não pertence a eles. Os senhores tentam se apropriar do seu rebanho. Os pastores se preocupam mais com o bem-estar do povo do que com o seu próprio ganho. A gente leu 1 Pedro agora, fala: pastoreiem o rebanho de Deus, não façam isso por ganância. O rebanho não é do pastor. O rebanho não é do pastor Michel, da pastora Carol. O rebanho é de Deus. Eles só são ministros, incumbidos, com um propósito, com uma missão estabelecida por Deus para cuidar da igreja. Também os pastores, diferente dos senhores, eles não se consideram maiores do que o rebanho. Os pastores, eles sabem que o rebanho não é maior que eles, e o papel dos pastores não é continuar pastor daquelas pessoas para sempre. O papel do pastor é justamente liberar o rebanho. É que aquela palavra possa produzir vida, possa produzir um fruto, para que o rebanho seja liberado. E aí, sobre pastores eu acabei. Mas eu queria deixar uma sugestão, algumas sugestões para a igreja em relação a pastores. Vamos lá, são algumas. Peraí. Sugestões para a igreja. Primeira delas: dê ao pastor o benefício da dúvida e faça todas as coisas que você puder para ser submisso e obediente membro da igreja. Está escrito em Hebreus 13:17: obedeçam aos seus líderes, a gente já leu. A menos que os pastores sejam contrários à Bíblia, essa é a instrução de Deus. A gente tem que lembrar que os pastores são homens imperfeitos, como nós somos imperfeitos. Mas eles, depois, se eles estão seguindo a Bíblia, são eles que vão prestar conta para Deus. Não cabe a nós dizer assim: não vou fazer isso, não quero fazer aquilo. Essas palavras não cabem em ovelha. Não são palavras que saem da boca de uma ovelha. A ovelha antes deve pensar assim, que se não tem nada na Bíblia expressamente dizendo isso está errado, a pergunta que a gente tem que guardar para nós é: isso vem de mim mesmo? Será que sou eu que não gosto disso? Será que essa coisa que está dentro de mim é uma questão de gosto, de preferência? Não é isso. A gente não está aqui para ter gosto, nem ter preferência. A gente está aqui para obedecer. E se o pastor deu a instrução, a gente está aqui para obedecer. Testar na Bíblia se aquela sugestão ela é bíblica ou não. Mas se não tem nada na Bíblia dizendo isso é errado, a sugestão que eu daria para a igreja é: obedeçam ao pastor. Outra sugestão: antes de tomar uma atitude contrária a alguém ou alguma coisa, esteja certo de que você vai estar lutando por verdades das Escrituras e não por suas preferências. A gente não está aqui na igreja para poder lutar por aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha certo. A gente está aqui na igreja para a gente poder lutar por uma verdade bíblica. Da mesma forma, se a Bíblia não diz que está errado, a instrução é obedecer. Guardar o coração em atitude. O que é guardar o coração em atitude? Se você for corrigir alguém, faça com amor. Justiça própria, está fora.
Como é que é fazer com amor? Em Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em 2 Timóteo 2, 24 e 25 diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, pacientemente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Ou seja, guardar o coração e qualquer atitude daquilo que possa trazer um problema futuro. É exortar, é levar a palavra com amor e paciência. E como está escrito aqui, na esperança que Deus conceda o arrependimento. E não rachar a cabeça do sujeito e colocar um negócio lá dentro. Que eu já tive muita vontade de fazer. Se vocês quiserem só marcar a Bíblia de vocês, em Tiago 3, de 14 a 18, diz exatamente qual é a diferença do fruto. Quando você faz com amor e quando você faz em justiça própria. E vem seguindo direitinho. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Depois, mantenha os olhos em Cristo. Cristo é o exemplo. Hebreus 12, 2 fala: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Outra sugestão: orem pelos pastores e líderes da igreja. Orem por eles. As orações fazem duas coisas. Uma delas traz mudança, porque Deus honra a oração. E a segunda delas, quando a gente ora pelos líderes da nossa igreja, aquilo traz para a gente, mantém o nosso coração amoroso. Porque daquilo traz para a gente a sensação e a noção de que Deus está no controle de todas as coisas. Então a oração, em primeiro lugar, é um exercício de bênção de nós para os pastores. Em segundo lugar, é um exercício de autodomínio, de domínio próprio, de Deus com a gente. Depois, não deixem qualquer coisa te levar para longe da igreja. Não deixe qualquer besteirinha te levar para longe da igreja. Às vezes, a gente pode até se sentir obrigado a sair de uma igreja por uma questão doutrinária. Às vezes a gente pode até achar que é hora de mudar de ar. Mas uma coisa que está escrito na Bíblia: o zelo pela Assembleia. Se vocês olharem o Novo Testamento tem a igreja do início ao fim. Tem não sei quantas, mais de 100, de 300 vezes a palavra igreja. Para mostrar o quanto é importante a vida em igreja, a vida em conjunto, a vida entre irmãos. Então não deixa qualquer coisa te tirar da igreja. E antes de pensar em sair da igreja, a pergunta que a gente deve guardar, anotada na capa da Bíblia é: será que eu estou fazendo alguma coisa para essa igreja ter sucesso e frutificar? Eu estou querendo sair mesmo? Peraí, antes de eu sair, eu mesmo estou fazendo alguma coisa para mudar, para essa igreja prosperar? Depois, e principalmente, não esqueça que a igreja não é perfeita. A igreja é feita por pecadores imperfeitos e nós somos salvos pela graça, só pela graça. Ninguém aqui é perfeito e nós não vamos ter uma igreja perfeita até a vinda de Cristo. Então não esperem uma igreja perfeita. Ficar com picuinha. Esquece as picuinhas. Aprenda a exercitar o discernimento espiritual. Em Mateus 23, Jesus mostra que existem coisas mais importantes do que outras. Tudo na Bíblia é importante, tudo, do início ao fim, cada palavra. Mas existem palavras, existem textos, existem preceitos
mais importantes que outros. Né? Em Mateus 23 fala justiça, misericórdia e fidelidade. São preceitos que são mais importantes do que o que os fariseus estavam fazendo ali no templo naquela hora. Outra sugestão que eu dou para a igreja: se você tem um problema ou uma questão, vá diretamente conversar com os pastores. É por isso que o pastor voltou. Porque a gente precisa disso. E se não for um problema com o pastor, vá conversar com outra pessoa. Não fica alimentando aquilo não, porque a gente sabe que a maioria das vezes, quando a gente vai conversar e a gente vai resolver o problema, a gente percebe que tudo não passou do mal entendido. Ah, eu entendi errado. Você falou daquele jeito ali, mas poxa vida, eu entendi errado, não foi isso que você quis dizer. Então ir lá, falar rápido, não parar para pensar, não ficar, né, alimentando, deixando o diabo falar um monte de coisa no ouvido da gente, também faz bem. E por último, lembrar dessa palavra de hoje, que os pastores têm autoridade e responsabilidade na igreja. Isso significa que eles têm que tomar decisões que a grande maioria dos membros nunca vão ter que enfrentar na vida. Só pastores. E depois eles vão ter que responder para Deus. Então, se a gente puder facilitar a vida deles, vai ser melhor. Vai ser mais fácil para eles e para nós. E aí eu queria chamar o pastor aqui para dizer que a gente te ama, para dizer que a gente estava te esperando, para dizer que a gente espera que você continue sendo instruído diretamente por Deus, para dizer que nós estamos prontos. Eu espero que eu esteja falando em nome de todo mundo que está aqui e que venha assistir o vídeo depois, que nós estamos prontos para poder ter sim obediência em relação a você e a Carol e todos vocês, e que a gente está aqui principalmente porque a obra de Deus é para Ele, não é para vocês. E nós somos teus ajudadores. Eu queria chamar também meu amigo presbítero Fernando, porque antes desse pastor ser pastor aqui, ele, como eu, foi seu discípulo. Eu queria que você orasse abençoando o Michel, o pastor Michel, e essa igreja, para que Deus derrame sobre ele e sobre nós tudo aquilo que ele tem para nós. Let's pray. Aproveita que eu tô na crente. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá de estar aqui reunido, Senhor, com o Michel, com o pastor Michel, com a Carol também. Nós clamamos, Senhor, que a tua unção, Senhor, continue sendo intensificada cada dia nos corações deles. Pedimos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem no teu coração reservado, Senhor, para o ministério que o Senhor entrega nas mãos dos nossos pastores, Senhor, venha se concretizar. Pedimos, Senhor, que a tua direção esteja bem clara à frente deles, a tua mão imensa nesse caminho que você tem na nossa frente, e que, tão simplesmente, Senhor, eles sejam fiéis àquilo que o Senhor tem no teu coração ao respeito desse ministério. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que esse amor, essa unção, essa alegria, essa força que você tem dado a eles, Senhor, venha se fortalecer a cada dia, e que tudo isso que a gente tem feito para a tua honra e para a tua glória, teu nome seja glorificado, e a instrução do Senhor seja bem clara em cada passo que a gente está dando, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter o Michel de volta com a gente, e que essa alegria seja contagiante, em nome de Jesus. Amém. Perdão é muito político. Perdão é muito político. Por quê? Eu respeito a autoridade, só isso. Estou aqui falando sobre autoridade, eu respeito a autoridade. Não respeitar o inferno? Tem que respeitar. É isso aí. Não respeitar o inferno.
Rapaz, chapa, ele esquentou agora do meu lado, hein? Depois da palavra do Pedro. Oi? Aquela palavra da chapa esquentou do nosso lado, tá, pastora Carol? Você tá acompanhando aí? Você ouviu que a chapa agora esquentou do nosso lado, viu? Vamos trabalhar. Ela tá dizendo assim, ó. Ela tá dizendo assim. Vamos continuar na unção ali. Vou chamar aqui o evangelista André. Gente, olha, eu quero agradecer todo esse carinho que vocês têm e realmente o que o Pedro falou aqui é verdade. Essa última frase que o Pedro falou, uma das últimas, é: se vocês estiverem aqui fazendo a obra porque eu sou legal, porque Carol é legal, não vai dar certo. Porque se vocês andarem muito mais próximos da gente, como eu espero que a gente esteja cada vez mais próximo, porque é o nosso desejo, tanto o meu quanto da pastora, é de estar sempre junto. Junto e misturado. Aí vocês vão ver o tanto que a gente tem umas chatices, umas cricrisices. Então, se a intenção de vocês é estar aqui fazendo a obra porque nós somos legais, vocês vão se frustrar. Mas como o Pedro falou, se a intenção de vocês é estar aqui fazendo a obra porque a obra é de Deus, o negócio a chapa vai ferver. Ela vai esquentar, porque aí a gente é imbatível. Aí nós seremos imparáveis. Se nós fizermos todos porque Deus merece, aí a gente ninguém para. Alguém consegue parar um locomotivo na descida? Aí ninguém para, ninguém vai nos parar se a gente tiver essa visão. Deus na frente, estamos fazendo a obra para Deus, que Deus merece, e o perdão que Ele deu para a gente, o que a gente fizer aqui é lindo. Em relação ao que Jesus fez por nós, o que fazemos aqui na terra é pouquinho. Amém? Evangelista André. Pai Senhor. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sedes imitadores de Deus. Todo mundo achou? Vamos ver. Ele já leu aqui, ué. Ele já falou, ué. Verdade. Efésios 5. Todo mundo achou? Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quer ser imitador de Deus? Faz igual ele, não. Dá o melhor que você tem, porque ele deu o melhor que ele tem. Então a gente vai ofertar agora e entregar na casa do Senhor. O resto Deus não precisa. Dedão do ouro da prata. Se for resto, não precisa nem trazer. Dê o seu melhor para ele, porque ele deu Jesus como uma oferta de amor. E a gente tem sempre falado isso aqui, que a maior prova de amor, uma das maiores provas de amor para muitos dentro da igreja é ofertar. Cantar é fácil, pular é fácil, orar em língua é fácil, sapatear é fácil. Isso não prova o amor que você tem por Deus. E para muitos a prova de amor é essa. Estamos aqui. Porque você só conhece o ser humano quando você faz dinheiro com ele. O caráter e a máscara do homem só cai quando fala de dinheiro com ele. 90% é assim. 90%. Eu fui na entrevista de trabalho, a gente conversou 99% de trabalho. 1% foi falar de salário. É assim. Dinheiro é um negócio complicado. A Bíblia no Novo Testamento fala muito sobre isso.
Perdão, no Velho Testamento fala muito sobre dinheiro, sobre como administrar. Na verdade, todos os grandes homens de Deus, eles tinham essa facilidade de dar, de ofertar, de trazer. A gente falou no outro dia no culto sobre a ofertinha que Salomão trouxe, lembra? 100 mil cabeças de boi para a inauguração do templo. Então, acho que a gente tem que dar mesmo o melhor, porque ele deu o melhor para cada um. Nós somos crentes, estamos cansados de saber disso, só para relembrar. Amém? Amém. Vamos ofertar então? Mais 100 mil de ovelhas. Mais as ovelhas. Quando a gente está com o bolso cheio é fácil. Pode tirar o leite da criança para dar de oferta. Aquele dinheiro da passagem para ir para a igreja é difícil, né? Dá o dinheiro do leitinho da criança. Se Deus mandar, dá. Ajuda. Se Deus mandar. Se Deus mandar. Não, é uma Mas turma isso é sábia. fé. Uma Deus turma não é sábia. fé. É uma turma sábia, é uma turma sábia. Amém? Vamos orar assim. Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, pela tua fidelidade. Porque como o pastor disse, tudo que a gente fazer para o Senhor é pouco. Tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. E, Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos, Deus, cada oferta, cada semente, Deus, aqui plantada, Deus, nessa noite. E nós cremos que é uma terra fértil, é uma terra que mana leite e mel, Senhor. É a terra aqui na sua casa, Senhor, na tua presença. Nós entregamos, ó Deus, no teu altar. E nós cremos, ó Deus, na tua fidelidade. Pai, nós te louvamos porque temos a oportunidade de poder semear na tua casa. Abençoa cada um que ofertou, cada um que dizimou, cada um que trouxe o seu melhor aqui no teu altar, Senhor. Multiplica os celeiros de cada um dos teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor abriria os céus, abriria as janelas dos céus. E janelas só abre do lado de dentro, Pai. Então nós sabemos que só o Senhor tem o poder para abrir essas janelas. E nós esperamos do Senhor, Deus mesmo, porque nós queremos que o Senhor é um Deus fiel. Nós te louvamos, te glorificamos, multiplica, ó Deus, essas ofertas na tua casa, que nunca falte mantimento na tua casa. Ó Deus, abençoe as mãos daqueles que vão trabalhar com esse dinheiro, para que seja bem administrado, Senhor, para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de terminar, eu só queria uma oração. Primeiro por essa igreja, por esse ministério, não só o daqui, mas lá do Brasil também. Dia 21 de junho, a igreja lá do Brasil vai estar comemorando as festividades de 12 anos de existência. 12 anos de lutas, mas de muitas vitórias, de muitas conquistas, de almas sendo salvas. E eu queria que nós estivéssemos orando por esse ministério em geral. Porque nós somos esse ministério. Você faz parte do Deus é Fiel. Você é a igreja. A igreja não é só a nossa reunião aqui, não é só a minha pessoa, da pastora, não. Cada um de vocês, nós somos igreja. Nós todos juntos somos uma igreja fortalecida. Então, cada um de nós somos a igreja. Então eu queria orar nesse sentido. Então, nós juntos como igreja, porque tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Eu vou deixar os 3 pontinhos aqui. Cenas do próximo capítulo com Deus. Senhor. Eita, que Paris vai ficar pequeno. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Pai, por este ministério. Deus é fiel, Senhor. Deus, nós queremos colocar em Tuas mãos a vida, Senhor Jesus, do apóstolo César, da bispa Tati, do pastor Carlos, que estão lá no Brasil, Senhor. Deus, eles que representam, Senhor Jesus, a liderança desse ministério. Mas eu também quero orar, Senhor Jesus, por cada ovelha que faz parte deste ministério, tanto aqui lá em São Paulo, quanto aqui em Paris, Senhor Jesus. Porque nós todos juntos somos a igreja, Deus é fiel. Nós todos juntos somos o ministério, Deus é fiel, Senhor. E o Senhor está expandindo este ministério. Nós estamos aqui na França, Senhor. Hoje estamos aqui na França, amanhã o Senhor sabe onde o Senhor vai querer que este ministério vá, Senhor Jesus. Aonde o Senhor vai querer enviar essas pessoas. Deus, nós queremos abençoar cada ovelha, Senhor Jesus.
Jesus, cada um, Senhor Jesus, que faz parte desse ministério, Senhor. Deus, derrama, Senhor, as tuas bênçãos, derrama, Senhor Jesus, a tua presença sobre cada um, Senhor. Deus, que cada um seja fortalecido, Senhor Jesus, no Espírito. Deus, renova as forças daquele que está cansado, renova, Senhor Jesus, a esperança daquele que está desacreditando, Senhor Jesus. Deus, renova as forças, levanta aquele que está caindo, Senhor. Não deixa que caia, Senhor Jesus, não deixa que se percam, Deus. Cada pessoa, Senhor Jesus, cada ovelha, Senhor, cada vida tão preciosa deste ministério, Senhor. Nós queremos abençoá-los, ó Pai, e pedir, Espírito Santo, vá abraçá-los agora, Senhor. E abraça cada um deles, Espírito Santo. Não deixe eles se sentirem, Senhor Jesus, desamparados, deslocados, mas ser com cada um deles, Senhor. Porque temos a certeza que o Senhor está levantando uma geração forte, Senhor Jesus, uma geração como o evangelista André já pregou, uma geração de João Batista, Senhor, uma geração que vai anunciar a Tua Palavra sem medo, Senhor, uma geração, Senhor Jesus, que vai fazer, Senhor Jesus, aquilo que ninguém jamais fez, que vai viver um evangelho genuíno, Senhor Jesus, um evangelho verdadeiro, Senhor Jesus, sem mistura, puro, da maneira como o Senhor quer que seja, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, é o desejo do nosso coração, Senhor. Estamos aqui para fazer, Senhor Jesus, a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Que o Senhor possa achar graça em cada ovelha, Senhor, deste ministério e fortalecê-la, Senhor Jesus, para que elas sejam firmes, constantes e abundantes, Senhor Jesus, porque juntos nós somos, Senhor, imparáveis. Na força que o Senhor nos dá, podemos todas as coisas, Senhor Jesus. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque o Senhor jamais nos abandona, jamais nos desampara. Obrigado, Deus, por cada vida, Senhor, por cada pessoa que faz parte deste ministério, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelos amigos mais chegados que irmãos que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida, Senhor Jesus, do evangelista André, da diaconisa Anne, do presbítero Fernando, da diaconisa Daniela, do Pedro, da Patrícia, de seus filhos, da Nádia, da Caroline, da Vanessa, do Leandro, cada um, Senhor Jesus, que durante essa nossa ausência, Senhor Jesus, se dedicaram e se doaram, Senhor Jesus, para que continuasse, Senhor, que continuassem os cultos, para que continuassem as coisas acontecendo aqui, Senhor Jesus, e nós pudemos, Senhor Jesus, acompanhar lá do Brasil. Nós tivemos esse privilégio de acompanhar de lá onde nós estávamos, Senhor, e vimos que eles realmente se doaram, Senhor Jesus, e fizeram a Tua vontade. Quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor recompense a cada um segundo sua fé, segundo a sua boa vontade, segundo o seu coração disponível e voluntário, Senhor. Segundo a liberalidade de cada um, Pai, que o Senhor possa derramar sobre eles, ó Pai, uma unção sobrenatural, Senhor. Porque eles viveram, Senhor Jesus, durante esses 2 meses, a experiência, Senhor Jesus, de conduzir uma igreja. E nós sabemos que isso não é fácil, Senhor, mas eles fizeram com maestria, fizeram com unção, fizeram com dedicação, Pai. Eu quero agradecer por esses amigos mais chegados que irmãos que o Senhor nos deu, Pai. Nós queremos agradecer, eu oro, Senhor Jesus, e incluo a pastora Carol nesta oração, agradecido, Pai, agradecidos por esses colaboradores, esses cooperadores, esses braços e pés e corpos, Senhor Jesus, que eles foram tudo isso para nós aqui, durante a nossa ausência, Senhor. Que o Senhor possa recompensá-los, eles e seus familiares, Pai, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estender as mãos para o céu. Que o infinito amor de Deus, a graça redentora e salvadora do seu amado Filho Jesus, as doces e maravilhosas, incomparáveis, insondáveis consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, com cada um de nós. Que esse sábado seja um sábado abençoado, que domingo nós possamos acordar voando nas asas do Espírito para um culto abençoado de ceia, que nós possamos estar preparados para compartilhar desse momento especial, que vocês, que todos nós sejamos mais do que vencedores onde colocarmos a todos os nossos pés, que a presença de Deus brilhe e que onde nós entrarmos, onde vocês pisarem os pés, seja diferente, seja transformado. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Dá uma saudade,